Boa noite, vereadoras, vereadores, comunidade que se faz presente, amigos que acompanham a sessão da Câmara via Facebook e os que vão acompanhar amanhã através da Rádio Sertão FM. Pedimos ao técnico legislativo da Casa, Dr. Aldivino das Graças Silva, que proceda a chamada dos vereadores. Ana Ruth Seco Matesco. Presente. Antônio Roberto Marques de Souza. Presente. Glauco Rogério Ghisleri. Presente. Guilherme Henrique Hoffmann. Presente. José Rogério dos Santos. Presente. Leila de Cássia Piscinati Gomes. Presente. Sidney Rogério Ribeiro. Presente. Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam. Presente. E Wagner da Silva. Presente. Constatado o quórum, convido a todos para ficar em pé. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito do vereador Dr. Wagner da Silva que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Vou ler o trecho da Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formaste no ventre do materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Obrigado pela palavra, vereador Dr. Wagner da Silva. Coloco a apreciação dos nobres vereadores a ata da reunião ordinária do dia 12 de agosto de 2019 para retificação ou impugnação. Não havendo impugnação, considero aprovada a referida ata. Solicito do primeiro secretário da Casa, vereador pastor Antônio Roberto Marques de Souza, que proceda à leitura das matérias do expediente. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Projeto de Lei 077/2019 dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta à mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para a devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. A rua Ivaí, localizada no Ecovilas do Lago, residência e lazer, nesse município passa a denominar Rua Antônio Paulo Espolador. Artigo 2º. A nova denominação passará a constar dos cadastros e nos documentos expedidos pela municipalidade, em especial nos carnês de impostos, devendo ser informadas as concessionárias de energia, telecomunicação, ECT, Empresa de Correio e Telégrafos, e o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. Antônio Roberto Marques de Souza, vereador. Justificativa.
A Lei Orgânica do Município de Sertanópolis, seção 3, das atribuições da Câmara Municipal, artigo 14, inciso 13, atribui à mesma a competência de alterar a denominação de logradouros públicos que legisla. Alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Como também o artigo 234 da mesma legislação. São vedadas a alteração de nomes dos próprios públicos municipais que contenham nomes de pessoas, fatos históricos ou geográficos, salvo para a correção ou adequação aos termos da lei. Sendo o princípio constitucional da razoabilidade que rege vários de nossos dispositivos, que é invocado dentro do nosso escopo político, como também tal princípio é muito mencionado dentro desta Casa Legislativa, o qual as decisões são embasadas no princípio supracitado. A presente matéria visa corrigir a Lei 1.493/2007, que nominou rua no referido loteamento, nome este já existente no município de Sertanópolis, gerando desta forma duplicidade de nome. Também tem o objetivo a presente proposição de homenagear cidadão ilustre que muito contribuiu para o progresso de Sertanópolis. E por considerar o nome atual sem nenhuma relevância para a história de Sertanópolis, diante desse fato, apresentamos o projeto de lei em tela. O autor. Projeto de Lei 080/2019, súmula, dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta à mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para a devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A Rua Tibagi, localizada no Ecovilas do Lago Residência e Lazer, neste município, passa a denominar Rua Manuel Caldeira Sobrinho. Artigo 2º. A nova denominação passará a constar dos cadastros e nos documentos expedidos pela municipalidade, em especial nos carnês de impostos, e deverá ser informados às concessionárias de energia, telecomunicação, ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, e o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. Antônio Roberto Marques de Souza, vereador. Justificativa. A Lei Orgânica do Município de Sertanópolis, seção 3, das atribuições da Câmara Municipal, artigo 14, inciso 13º, atribui a ela a competência de alterar a denominação de logradouros públicos, que legisla a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, como também o artigo 234 da mesma legislação. São vedadas 1. A alteração de nomes dos próprios públicos municipais que contenham nomes de pessoas, fatos históricos ou geográficos, salvo para correção ou adequação aos termos da lei. Sendo o princípio constitucional da razoabilidade que rege vários de nossos dispositivos, que é invocado dentro do nosso escopo político, como também tal princípio é muito mencionado dentro dessa Casa Legislativa, o qual as decisões são embasadas no princípio supracitado. A presente matéria visa corrigir a Lei 1493/2007, que nominou rua no referido loteamento, nome este já existente no município de Sertanópolis, gerando, portanto, duplicidade de nome. Também tem esta proposição a finalidade de homenagear ilustre cidadão que muito contribuiu com o progresso de Sertanópolis. E por considerar o nome atual sem nenhuma relevância para a história de Sertanópolis, diante deste fato, apresentamos o projeto
em tela. Projeto de Lei 81/2019, súmula, dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta à mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para a devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A Rua Amazonas, localizada no Ecovilas do Lago, neste município, passa a denominar Rua Antônio José Ramalho. A nova denominação passará a constar dos cadastros e nos documentos expedidos pela municipalidade, em especial nos carnês de impostos, e deverão ser informados as concessionárias de energia, telecomunicação, empresas de correios e telégrafos e o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. Antônio Roberto Marques de Souza, vereador. A Lei Orgânica do Município de Sertanópolis, seção 3, das atribuições da Câmara Municipal, artigo 14, inciso 13º, atribui a ele a competência de alterar a denominação de logradouros públicos que legisla. Alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, como também o artigo 234 da mesma legislação. São vedadas: 1. A alteração de nomes dos próprios públicos municipais que contenham o nome de pessoas, fatos históricos ou geográficos, salvo para correção ou adequação aos termos da lei. Sendo o princípio constitucional da razoabilidade que rege vários de nossos dispositivos, que é invocado dentro do nosso escopo político, como também tal princípio é muito mencionado dentro dessa Casa Legislativa, a qual as decisões são embasadas, o princípio supracitado. A presente matéria visa corrigir a Lei 1493/2007, que deu nome à rua no referido loteamento, nome este já existente no município de Sertanópolis. Também propõe homenagear ilustre cidadão que muito participou e contribuiu com o progresso de Sertanópolis. E por considerar o nome atual sem nenhuma relevância para a história de Sertanópolis, diante desse fato, apresentamos o projeto em tela. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Súmula. Solicita que não seja incluso na ordem do dia da sessão plenária o projeto de lei número 33/2019, de origem do senhor prefeito do município de Sertanópolis, Estado do Paraná, até os devidos esclarecimentos e demais medidas requeridas. 1. Relatório. Registra-se que o objetivo do projeto de lei 33/2019 é o esclarecimento do artigo 86 da Lei 2033/2012, a qual versa sobre o plano de cargo, carreira e salário dos profissionais do quadro do magistério municipal. Nos termos regimentais, o projeto foi encaminhado às comissões permanentes dessa Câmara Municipal, tendo ambas opinados pela regularidade do projeto de lei. O objetivo desta vereadora é esclarecer os fatos abaixo expostos, a fim de contribuir para que não haja vícios na legislação a ser apreciada, evitando-se assim transtornos futuros, inclusive aos próprios profissionais do magistério. O projeto de lei assim disciplina. Artigo 1º. O artigo 86 da Lei Municipal 2033/2012 passa a viger com a seguinte redação. Artigo 86. Os reajustes de vencimentos aplicados aos profissionais do magistério serão aplicados independentemente dos reajustes
aos demais servidores municipais e incidirão sobre os valores constantes das tabelas de vencimentos, obedecendo 1. Ao piso profissional, 2. A data base, 3. Índice de reajustes estabelecidos na legislação federal para a categoria. Parágrafo único. É vedada a utilização de índice, ainda em legislação federal, estranho ao do reajuste do salário do magistério. Por sua vez, a justificativa do proponente consigna, em que pese a explicitude artigo vigente, a alteração busca dar maior transparência e fácil entendimento ao artigo da lei municipal, demonstrando de forma clara e objetiva as formas e condições de reajuste, com a finalidade de vedar de forma expressa a utilização de índices diversos ao proposto no referido artigo. Existem correntes que interpretam que, na redação atual, o índice a ser utilizado seria o de correção do piso nacional do magistério, todavia, a nosso ver, de maneira equivocada. O artigo 86 da Lei 2033/2012, vigente, possui a seguinte redação. Artigo 86. Os reajustes de vencimentos aplicados aos profissionais do magistério serão aplicados independentemente dos reajustes aos demais servidores municipais, obedecendo ao critério do piso salarial profissional, a data base e o índice de reajustes estabelecido na legislação federal para a categoria e incidirão sobre os valores constantes da tabela de vencimentos. Data vênia máxima, mas percebe-se que a nova redação não contribui para o efetivo aclaramento como se propõe na mensagem do projeto de lei, razão pela qual entende esta vereadora que deve-se aprofundar uma análise no caso concreto. 2. Das razões e considerações. 2.1. Da competência de decidir. Presidente da Câmara, projeto de lei que não se iniciaram sua apreciação e discussão, inteligência do disposto do artigo 39, letra J, 9, parágrafo 1º do Regimento Interno. Para que não reste dúvida da competência de decidir de Vossa Excelência, importante trazermos à baila os dispositivos regimentais que permitem esta assertiva. Artigo 39, são atribuições do presidente. J. Fazer, organizar, sob sua responsabilidade e direção, a ordem do dia da sessão seguinte. Artigo 90. Findo o tempo destinado ao pequeno expediente, passar-se-á a ordem do dia. Parágrafo 1º. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, dar-se-á início às discussões e votações, obedecida a ordem de preferência no artigo 162. Latente que o projeto de lei 33/2019 ainda não teve sua discussão e votação iniciada, razão pela qual atrai a competência de decidir o presente a Vossa Excelência, pois conforme prevê o artigo 39, letra J do Regimento Interno, é sua competência organizar a ordem do dia da sessão seguinte, assim sendo legal o atendimento do presente. 2.2. Preliminares de regras. Nos termos do artigo 1º, a Lei 2033/2012 visa disciplinar o plano de cargo, carreira e salário dos profissionais do magistério do município de Sertanópolis. Artigo 1º. A presente lei dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental e suas modalidades de educação especial e educação de jovens e adultos do município de Sertanópolis, Estado do Paraná.
Nesta seara, a lei federal que disciplina aspectos remuneratórios desses profissionais é a Lei Federal 11.738, 2008, de onde se extrai. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, a que se refere a linha E do inciso 3 do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950 mensais para a formação em nível médio, na modalidade normal, prevista no artigo 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1966, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Parágrafo 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Parágrafo 2º. Por profissionais do magistério público da educação básica, entende-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou para as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercida no âmbito das unidades escolares de educação básica em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. Parágrafo 3º. Os vencimentos iniciais referente às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput desse artigo. A constitucionalidade da norma, no tocante à aplicabilidade nos municípios, fora decidida pela Suprema Corte Federal por meio da ação direto de inconstitucionalidade ADI 4.167, nos seguintes termos. Ementa. Constitucional, financeiro, pacto federativo e repartição de competência da educação básica, conceito de piso, vencimento ou remuneração global, risco financeiro e orçamentário, jornada de trabalho, fixação do tempo mínimo para dedicação das atividades extra-classes em 1/3 da jornada. Artigo 2º, parágrafo 1º e 4º, 3º, caput 2, 3 e 8º, todos da lei. 11.738, 2008, constitucionalidade, perda parcial de objeto. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu. Artigos 3º e 8º da Lei 11.738, 2008. 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre as normas gerais relativa ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional
a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para a dedicação às atividades extraclasses. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos artigos 3º e 8º da Lei 11.738/2008. Conforme se prevê a lei federal, fixa apenas o piso mínimo do vencimento do profissional do quadro do magistério, não havendo o que se falar em fixação de remuneração ou outro escalonamento de vencimentos, tal qual o desenvolvimento em carreira. 2.3. Lei federal que fixa o piso mínimo de vencimentos, não havendo convergência com os demais vencimentos de carreira aplicados, o desenvolvimento nos termos das normas locais, plano de cargos, carreiras e salário. Reportando a Lei 11.738/2008, podemos extrair: artigo 2º, parágrafo 1º, o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Nesta seara, a norma local, Lei 2033/2012, assim disciplina os vencimentos dos profissionais do quadro do magistério do município de Sertanópolis. Artigo 57, como retribuição pelo efetivo exercício do cargo, o profissional do magistério perceberá vencimento expresso na moeda nacional, aplicável a cada classe e referência, conforme tabela de vencimentos, constante dos anexos 4 a 7, parte integrante desta lei. Sendo os vencimentos a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, conclui-se que é esta correlação que deve ser guardada com a Lei Federal 11.738/2008, sendo garantido aos profissionais do quadro do magistério municipal o vencimento mínimo a ser estipulado pela norma federal. Todavia, não incidindo sobre os demais vencimentos da carreira, os quais devem ser especificamente fixados por lei, conforme se verá. Desta forma, não há compatibilidade no regramento pretendido pelo projeto de lei. Vejamos. Artigo 86. Os reajustes de vencimentos aplicados aos profissionais do magistério serão aplicados independentemente do reajuste dos demais servidores municipais e incidirão sobre os valores constantes das tabelas de vencimento, estabelecendo: ao piso profissional. 2, data base. 3, índice de reajustes estabelecido na legislação federal para a categoria. Parágrafo único. É vedada a utilização de índice, ainda em legislação federal, estranho ao do reajuste do salário do magistério. Qual legislação federal estabelece índice de reajuste para a categoria que poderá incidir sobre as tabelas de vencimento? Inciso 3, parágrafo único. Nota-se que essa assertiva se dá, desde já, afastando a aplicabilidade automática da Lei Federal 11.738/2008, conforme vastamente demonstrado. 2.4. Da autonomia municipal no tocante à organização do quadro de carreira. A autonomia municipal para legislar sobre os direitos de seus servidores decorre do artigo 29 e 30 da Constituição Federal do Brasil. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias,
e aprovada por 2/3 da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. No tocante à obrigatoriedade da lei no sentido formal para estrutural do quadro de pessoal, podemos reportar ao disposto do artigo 37 e também da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: 1. Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral, sempre na mesma data, em e sem distinção de índice. E segue a Constituição. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Com estas exposições, entende esta vereadora que deverá haver lei local que verse especificamente sobre remuneração do servidor, no tocante aos vencimentos aplicados, as tabelas de vencimentos do plano de cargo e carreira, como no caso em tela, a Lei Municipal 2033-2012. Desta forma, de igual forma, latente que a Lei Federal 11.738/2008 em nada versa, pois não poderia, sobre tabela de vencimentos de servidores locais, pois busca apenas garantir o vencimento mínimo da categoria. Desta forma, sendo possível concluir que a pretensão de aplicar índices dispostos em lei federal, da forma que se pretende no projeto de lei, é ato ilegal e que não deve ser corroborado pelo Poder Legislativo. 2.5. Da necessidade de lei no sentido formal e específica para a fixação dos vencimentos dos servidores municipais, gatilho automático que se pretende pelo artigo 86 da Lei 2033/2012, ilegalidade. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao manifestar-se sobre o tema, assim se posicionou. Acórdão número 7345/14, Tribunal Pleno. Consulta. Conhecimento e resposta pela impossibilidade de exclusão dos servidores do quadro do magistério de recomposição geral anual dos servidores públicos e necessidade de edição de lei específica para atualizar anualmente o piso salarial e a tabela de vencimentos do pessoal do magistério, uma vez que a Lei Federal número 11.738 não a substitui. 2. E, em virtude da literalidade do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, pela necessidade de edição de lei específica para atualizar atualmente o piso salarial e a tabela de vencimento do pessoal do magistério,
uma vez que a Lei Federal número 11.738/08 não a substitui. De igual forma, o Acórdão 2270/2018, 3.1. Conhecer a consulta formulada pelo prefeito do município de São Miguel do Iguaçu, senhor Cláudio Miro da Costa Dutra, sobre piso pago aos servidores de educação, uma vez presentes o pressuposto de admissibilidade e, no mérito, respondê-la nos seguintes termos. Se é obrigação do município repassar todos os reajustes do piso nacional, efetivando um reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre os demais vantagens e gratificações, e se, assim agindo, não feriria a lei de responsabilidade fiscal, já que o nacional, a resposta à segunda parte é de que estes reajustes atingirão apenas os vencimentos básicos, sem promover reflexo sobre as demais vantagens e gratificações, tampouco sobre a efetivação e reescalonamento, já que a estruturação é prerrogativa dos entes federativos, não estando atrelada ao piso salarial. O Supremo Tribunal Federal, STF, também corrobora. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei específica. Constituição Federal, artigo 37, 10, artigo 51, inciso 4º, artigo 52, inciso 13º, inconstitucionalidade formal do ato conjunto 1 de 5/1/2004 da mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Cautelar deferida ADI 3.369/MC, relator ministro Carlos Veloso, julgamento em 16/12/2004, plenário DJ de 1/2/2005, no mesmo sentido, AO 1.420, relator ministra Carmen Lúcia, julgamento em 2/8/2011. Primeira turma, DJE, de 22/8/2011, ADI 306, relator ministro Gilmar Mendes, julgamento em 17/3/2001, plenário DJE, 7/6/2011, comprovadamente resta demonstrada a necessidade de edição de lei específica, anualmente para a fixação dos vencimentos dos servidores do quadro do magistério e da mesma forma, a ilegalidade em se pretender vincular o reajuste dos demais níveis de carreira às supostas lei federal, que se quer é citada. 3. Dos pedidos. Com a máxima vênia aos pareceres dessa Câmara Municipal, requer, em sede de cautela, a fim de evitar danos futuros, tanto à administração municipal, quanto aos profissionais do quadro do magistério do município de Sertanópolis, que 3. Seja retirada de pauta, se já incluso a apreciação do projeto de lei 33/2019, até que sejam devidamente aclarados os fatos elencados na presente petição, de acordo com o artigo 39 do Regimento Interno, letra J. 3.2. Seja encaminhado pedido de informação e esclarecimentos ao proponente do projeto, do que prevê o inciso 3 do artigo 1º do projeto de lei, devendo o mesmo elencar de forma contundente de qual suposta legislação federal se refere. Inciso 3.
3.3, considerando o artigo 31 da Constituição Federal do Brasil, que se manifeste previamente o controle interno do município de Sertanópolis a respeito das ilegalidades suscitadas. 3.4. Recebidas as manifestações e comprovações acima, que previamente manifeste as comissões permanentes dessa Câmara, nos termos do artigo 57, inciso 1 e 2 do Regimento Interno, a respeito da exigência da edição de lei no sentido formal, e especifica que, anualmente, fixar os vencimentos dos servidores municipais, entre eles do quadro do magistério, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal do Brasil e de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, acórdão número 7345, 2014, 2270, 2018. 3.5. Desde já, não sendo deferido os pedidos por Vossa Excelência, que remeta em sede de recurso a presente petição para deliberação do plenário da Câmara Municipal nos termos do artigo 132 do Regimento Interno. Nesses termos, pede deferimento Sertanópolis, 15 de agosto de 2019, Soraya Aparecida Santa Rosa Bormo Estevão e José Rogério dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. O vereador que este subscreve requer, no uso de suas atribuições regimentais, que após os trâmites legais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando do mesmo que informe a esta casa se o executivo tem algum projeto ou vai tomar alguma providência para solucionar o problema do mau cheiro que exala da rede de esgoto localizada na Rua Minas Gerais, nesta cidade, e que está provocando mal-estar em todos os moradores da aludida rua e adjacências. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019, Guilherme Henrique Hoffmann, vereador. Justificativa. A medida em apreço é absolutamente necessário, haja visto que o problema do mau cheiro da Rua Minas Gerais já é bastante antigo e o Executivo, até a presente data, não tomou providências. A população, e especialmente moradores daquela rua e adjacências, reivindicam medidas por parte do Poder Executivo Municipal, vez que já não suportam mais o mau cheiro, sendo certo que algumas pessoas estão encontrando dificuldades até para se alimentar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, indicação. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da prefeitura que proceda em caráter de urgência reparos na Boca de Lobo, localizada na Rua Minas Gerais, esquina com Domingos Gonçalves de Paula Filho. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019, Guilherme Henrique Hoffmann, vereador. Justificativa. A Boca de Lobo em questão está totalmente danificada, certo que uma verdadeira cratera abriu-se na calçada e está colocando em risco a vida de pedestre que transitam pelo local. O referido reparo tem que ser realizado com urgência, posto que a qualquer momento poderá ocorrer acidente e com gravidade. O autor. Curitiba, 26 de julho de 2019, excelentíssimo vereador José Rogério dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis. Assunto: convite para audiência pública do saneamento. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e de Infraestrutura do Paraná, AGEPAR, no uso de suas atribuições legais e na política de transparência de suas ações, convida a Vossa Excelência para participar da audiência pública para discussão e apresentação de contribuição
a proposta do novo Regulamento Geral de Serviços de Saneamento no Paraná, que vai substituir o Decreto número 3.926/1988. Este é um tema de grande interesse para a população, pois o regulamento trata das disposições para a prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgoto sanitário, que devem ser observadas pelo prestador de serviço, usuários e terceiros envolvidos. Solicitamos estender o convite a todos os interessados, pois a participação da sociedade amplia o debate. Serão realizadas 10 audiências públicas nas seguintes cidades: Santo Antônio da Platina, Ponta Grossa, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão, Pato Branco, Guarapuava, Curitiba, Londrina e Maringá. Datas e locais no folder em anexo. Caso necessite de mais informações, favor em entrar em contato 41-3210-4807 ou e-mail audienciasaneamento@agepar.pr.gov.br. Contamos com sua valiosa participação. Atenciosamente, Omar Aquel, diretor-presidente. São essas as matérias da noite, senhor presidente. Obrigado, vereador. Primeiro secretário da Casa, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Na ordem do dia, coloco em discussão as seguintes matérias. Primeiro, requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam e por este presidente, que requer que não seja incluso na ordem das sessões plenárias o projeto de lei número 33/2019, de origem do senhor prefeito do município de Sertanópolis. Esclareço que no Legislativo o projeto em questão recebeu o número 57/2019 e tem por finalidade alterar a Lei Municipal número 2033/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração do Magistério Público Municipal de Sertanópolis e dá outras providências. Está em discussão. Pelo requerimento, senhor presidente. Concedido, vereadora Soraya Santa Rosa. Senhor presidente, não tem como ir contra a lei. Se nós formos analisar bem, é inconstitucional, está dando que está uma ilegal, que está inconstitucional. Então, não tem, nós temos que fazer o quê? Ajudar o executivo que formule, que faça as leis de acordo com o que a lei manda realmente. Porque se nós temos um acordão com o Tribunal de Contas. A lei federal, ela é clara, ela só diz sobre o quê? O piso, nada mais. Então, isso, o que acontece? Como que nós vamos poder, os professores, sindicatos até, negociar um valor de aumento? Porque a gente sabe que 60%, no mínimo, do Fundeb é para os professores e 25% da receita do município. Só que isso, um aumento, diminui o número de alunos, diminui o valor do Fundeb, diminui... E daí diminui nossa arrecadação. Como que nós vamos fazer? Como que vai ter uma conversa de negociar de aumento para esses professores? Então, eu acho que nós temos que fazer de acordo com... E tem que passar por essa Casa de Leis. Não existe isso de não passar pela essa Casa de Leis. Tem que ser todo ano votado por nós aqui. Então, o que nós estamos querendo nessa Casa de Leis é que simplesmente legalize, de forma seja legal. Porque se amanhã isso nós deixamos passar, e passaram pelas comissões, pelo jurídico, o jurídico não viu. Aí, amanhã, nós aprovamos um projeto desse. O Ministério Público vem atrás de quem? De nós. Como que vocês aprovaram uma lei assim? Então, é só isso que nós pedimos, para que seja legalizado o projeto de lei, que os professores são merecedores e muito. Então, para não ter problemas amanhã, nós queremos já resolver isso. Como foi o negócio da luz, não sei se o senhor se recorda, o problema da luz foi lá atrás, aprovado aquele projeto de iluminação pública na zona rural. Da zona rural, e sobrou para quem? Sobrou para essa gestão
tomar providência sobre isso. Então, é isso que nós temos que estar atento, para não que aconteça esses problemas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Soraya Santa Rosa. Continua a discussão. Pelo requerimento, presidente. Concedido, vereador Dr. Wagner da Silva. Eu só queria fazer duas considerações, né, com relação ao requerimento da vereadora, né, e parabéns, né. E realmente foi passado pela Comissão de Constituição e Justiça, no qual, né, eu presido. E só para deixar claro que nós tomamos como parâmetro o parecer jurídico da casa, né. Então seguimos, né, o parecer jurídico dessa casa, né, e o parecer da comissão foi favorável, né. Então mais uma vez, é interessante, né, pertinente com relação a esse requerimento, mesmo porque, né, se tratando de database, eu acredito que os professores do magistério não terão nenhum tipo de perda, mesmo porque, né, a database geralmente dos professores, né, é janeiro e tal, né. Então, nesse tempo, né, com esse requerimento, será submetido ao executivo, né, então vamos aguardar essa resposta, né, para novamente nós submetermos, né, as comissões para dar andamento na votação. Obrigado, vereador Dr. Wagner da Silva. Continua a discussão. Se forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Segundo, é o projeto de lei 054/2019, que dispõe sobre a denominação de estrada do município de Sertanópolis e dá outras providências. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Terceiro, projeto de lei 55/2019, que dispõe sobre a denominação de estrada no município de Sertanópolis e dá outras providências. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Quarto, é o projeto de lei 071/2019, que autoriza o Poder Legislativo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2019, altera a Lei Municipal número 2.685/2017, Plano Plurianual PPA, e a Lei Municipal número 2.766/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2019. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Esgotadas as matérias da pauta, determina o encaminhamento à assessoria jurídica dessa presidência e, após as comissões competentes das matérias que deram entrada na casa no dia de hoje, lida no expediente. Informo que a indicação lida no expediente foi despachada favoravelmente. Coloco na pauta da ordem do dia da próxima reunião o ordinário requerimento de autoria do vereador Guilherme Henrique Hoffmann, lido no expediente. Nas explicações pessoais, concedo a palavra pelo prazo de 7 minutos à vereadora Soraya Santa Rosa. Boa noite a todos. Obrigada, senhor presidente. Voltando ao que eu quis dizer, nobre colega, é que foi passado pelo jurídico. Eu conversei com o jurídico dessa casa e ele me afirmou que não havia óbice, que é a palavra. Então, quer dizer, é óbice. E não me convenceu, me explicou e não me convenceu. O que eu fiz? Eu fui atrás de uma pessoa que trabalha com o poder público, num advogado que tem experiência nisso para mim, porque eu também não entendi, só que não me convenceu. Então, me desculpe que eu esqueci de falar que eu também conversei com ele. E, lógico, nós sempre seguimos o parecer jurídico. Se o jurídico não tem nada, então nós não vejamos. Senhor presidente, semana passada eu recebi esse requerimento aqui, a resposta do requerimento sobre da saúde. Por que não está sendo cumprida a Lei Municipal 2.837/2019, que é a lei onde obriga os médicos plantonistas que atendem o nosso pronto-socorro e nosso SAMU a terem aquele curso ACLS e a TLS? A resposta para mim não diz por quê. Diz que não tem. Eu não estou perguntando, que eu sei que está Cismepar, não sei o quê, unidade. Está aqui, ó, consórcio, eu sei tudo isso. Eu quero saber só o porquê que não está sendo cumprida. Eu sei, tudo isso que ele me falou aqui, eu sei.
E diz que não tem. Então, o que nós queremos? Que a lei seja cumprida. Que se essas empresas que estão aqui não têm, os seus médicos não são capacitados com esses cursos, então que mude a empresa. Porque nós não podemos colocar em risco os nossos munícipes, como eu, como o senhor, como todo mundo, porque todo mundo pode ter algum problema e precisar. Então, que seja cumprida a lei. É isso que eu quero do chefe da saúde, que cumpra a Lei Municipal 2.837 de 2019. Foi aprovada por essa Casa de Leis e sancionada pelo prefeito. Então, não quero saber. Fui visitar os inícios das obras do canil, que o canil vai ser reformulado, onde os animais com baias, com divisões em baias, os animais vão poder ter uma parte gramada que vai ser. E ainda está no início, está meio cru, mas vai ficar muito bom para os animais, né? Porque a gente também tem que pensar neles. Também fui visitar o hospital esses dias, está muito bonita a obra. Vai ficar um hospital modelo, realmente. Algumas coisinhas que eu fui com o engenheiro Emílio, né? Algumas mudancinhas assim que ele viu realmente que é necessário, porque um hospital precisa, igual o banheiro, com acessibilidade. É uma coisa, o senhor sabe, nós discutimos isso, é fundamental, é necessário. Não é uma coisa que acho, não. É lei. É lei e precisa ser cumprida. Então, algumas mudanças, mas está ficando lindo, 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 porque eu andei em tudo, muito bonito, realmente, de muito bom gosto, muito bem cuidado. Nossos munícipes, nossa população merece. Senhor presidente, semana passada eu falei sobre a construção da Câmara, né? Mas como não tem réplica, então não pude responder para Vossa Excelência. O senhor falou assim que eu tinha me enganado com o valor. Não sei se o senhor me lembra. O senhor lembra? Eu falei, não me enganei. Não, eu não me enganei com o valor, não. Está aqui, total de suplementação, R$ 2.450.000. Aí foi passado para mim que seria repassado, o senhor iria repassar em outubro para o Executivo R$ 1.750.000. Aí eu fiz a soma, realmente eu me enganei, nós não temos 3.400.000, nós temos 4.200.000. Realmente nós temos a mais ainda, a Câmara tem a mais. Então eu quero, porque muita gente veio me perguntar sobre isso, e eu falei, não, eu não me enganei, não, eu vi os números ali. Então, com todo respeito, o senhor sabe que eu falo mesmo abertamente com o senhor, com todo respeito, porque, vou repetir, não concordo. Conversando com o prefeito falou que expôs para nós aqui aumentar essa construção, fazer uma boa reforma, um aumento, que seria... Aqui nós não teríamos a luz, água, segurança, porque lá nós vamos ter tudo isso, precisar de tudo isso. E isso tudo para mim, como costuma falar meu pai, eu acho que ele é muito mais sábio do que eu, do que muita gente, ele fala que nós vamos ter um elefante branco, que depois você não consegue fazer nada, porque realmente vai ser um custo muito grande para o município, e eu acho que, vou repetir, o momento não é esse, o momento é de nós investirmos em quê? Na população. Reverter esse dinheiro em obras para a população, porque o dinheiro é da população, então eu vou repetir, não vou me cansar de repetir. Temos que devolver esse dinheiro para o Executivo para que ele reverta em obras para a população. O quê? Casinha igual o vereador estava falando sobre aquele mau cheiro, que resolva aquele mau cheiro ali naquela rua, que resolva aquele mau cheiro ali no Amâncio Seco, que resolva o problema de casinhas para baixa renda, que também resolva o problema de emprego, geração de empregos ali, investindo ali no nosso parque industrial. Então, eu acho assim, que tem que ser esses 4 milhões, se eu estiver enganado, o senhor me corrija novamente, mas eu vou atrás novamente, veio com a réplica na outra semana, o senhor me corrija, mas eu acho que 4 milhões dá para se fazer muito para a nossa população que precisa, carente, que necessita, gente, aquele conjunto esperança. Então, eu acho que, eu vou repetir, não concordo com a construção dessa Câmara hoje, nesse momento que o Brasil está. O Brasil está num reconstrução. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Se nós temos esse valor, vamos fazer a nossa parte. Gente, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, vereadora Soraya Santa Rosa.
Concedo agora a palavra pelo prazo de 7 minutos ao vereador Sidney Rogério Ribeiro, Catuaba. Boa noite. Boa noite, vereadores, vereadoras, plateia que se faz presente, ouvinte da Rádio Sertão, amanhã. Presidente, tenho que dar os parabéns para o Vermelho, porque, mais uma vez, uma indicação dessa, nós vamos acabar o mandato nosso aqui, aquela rua ficar naquele fedor, naquela carniça ali, até agora nada. Fica chato, né, velho? Uma carniça aquela ali, perto da escola, com criança, boca de lodo, tudo desentupida. Nós não vamos, até quando vai, porque nós fizemos isso lá atrás, que todos os vereadores que fez isso aí. Agora, pelo jeito que nós estamos vendo aqui, nós vamos acabar o mandato nosso. E essa rua vai ficar do mesmo jeito ali em Minas Gerais. É que nem na volta falar, acho que a prefeitura acho que não tem dinheiro, né? Dinheiro não tem, não. Tá zero caixa. Vai ficar ali aquele jeito, aquela rua ali, uma carniça ali, porque a gente são cobrado. Mais uma vez, nós vamos falar aqui, quem colocou aqui foi a população, coloca nós aqui. Não tem, será que nós vamos ter que fazer que nem fizeram na caixa d'água lá? Ministério Público, imprensa, porque aí eu acho que resolve aquela rua ali, porque eu acho que alguma coisa tem que fazer. Porque quando acabava a água lá, você viu lá, foi lá, rapidinho, já fizeram o que tinha que fazer. Agora não faz, rapaz. Vai acabar o mandato nosso aqui, você vai ficar essa carniça ali. Então fica difícil. Que nem a Soraya também estava falando das casinhas lá embaixo, lá está do mesmo jeito lá. Diz que está na justiça ali, mas até quando? Também vai acabar o mandato aqui, o pessoal vai ficar tudo lá embaixo lá. Então acho que já não tem que tomar providência, nessa rua Minas Gerais aqui, ó, e lá embaixo nas casinhas lá, a não ser que o cofre dali não tem dinheiro. Eu acho que não tem dinheiro. IPTU não está recebendo, os que é, não tem dinheiro para dar um jeito nessa rua Minas Gerais ali, que é uma vergonha aqui no centro, pai, perto de uma escola, cheia de crianças, famílias. E ali é uma carniça mesmo, né? Se passar no horário que nem está um sol descendo, não aguenta, pai. Como é que faz essas pessoas, Vermelho, que moram ali, que nem está falando, é uma carniça, como é que come? Como que se alimenta, né? Tem jeito, então dá um jeito de arrumar nessa rua aí. Aí fica difícil. Só as minhas palavras, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Sidney Rogério Ribeiro, o Catuaba, pelas palavras. Agora concedo a palavra pelo prazo de 7 minutos ao vereador Guilherme Henrique Hoffmann, o Vermelho. Boa noite, senhor presidente, vereadores, plateia aqui presente, aqueles que nos acompanham no Facebook e na Rádio Sertão. Sobre esse requerimento, né, sobre a rua Minas Gerais, já sabemos que não é um problema recente. Essa casa vem cobrando, não é de hoje. O município, graças a Deus, hoje tem condição de solucionar esse problema, mas é aquilo que eu falo, obra de saneamento não dá voto. Parece que é isso que está acontecendo, porque está debaixo da terra, né? Não aparece a obra. Então, vamos pensar um pouquinho naquelas pessoas que moram naquela rua ali, porque realmente é um mau cheiro terrível. Tem uma lanchonete próximo ali, na esquina ali. Eu já tive o desprazer de estar ali e na hora que a bomba ligou lá embaixo, realmente fica chato. O pessoal está comendo ali, é um mau cheiro terrível. Então, vamos pensar um pouquinho mais de carinho. É obra de saneamento, mas a população lembra. Pode ficar sossegado que a população lembra sim, viu? Pode fazer que não vai fazer mal para ninguém. Até porque eu não vi o prefeito de atividade ir lá tirar um selfie lá também na rua, né? Bater palma na hora do almoço lá, ver se os moradores estão contentes com aquela rua, né? Com aquele mau cheiro, eu não vi. Pode me chamar de chato, pode me chamar de repetitivo, mas eu não posso admitir, não só como vereador, mas como cidadão sertanopolense, uma pessoa brincar de prefeito, né? Agora, no momento das férias do prefeito Tide, brincar de prefeito, tirando fotinha, plantando arvinha, enquanto o pai deve milhões para o município, que poderia pagar a dívida, ia solucionar o problema de muita gente, resolver o problema do Pinicão, construir casa popular, resolver o problema desse esgoto, ampliar ainda mais o nosso hospital, ia sobrar muito dinheiro. Os 4 milhões hoje dessa casa não dá nem metade do valor, né, que o pai do nobre vice-prefeito Edson Filho deve, né, o seu Edson Pedro de Almeida.
e até agora não foi resolvido. Então eu, como cidadão, não só como vereador, não posso admitir isso. Que se brinque de prefeito, acha bonito por ego, acho talvez, e não paga conta, goza com a cara da população, como se fosse a coisa mais normal do mundo dever milhões por aí e não pagar. As minhas palavras são essas, senhor presidente. Meu boa noite. Boa noite e obrigado, vereador Guilherme Henrique Hoffmann. Concedo agora a palavra ao vereador Antônio Roberto Marques de Souza, o pastor Antônio, pelo prazo de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, amigos presentes nessa casa, aqueles que também nos ouvem através da rádio e também nos assistem agora via Facebook. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a família Moinho Globo, porque mais uma vez eles conseguiram aquele título entre as 50 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, mais uma vez, essa conquista da equipe, né, de toda a equipe Moinho Globo, família Venturelli, por essa conquista e porque é o nome de Sertanópolis que também está, né, sendo levado para todo o país. Então, são 3.000 empresas de porte médio, né, que participaram, e eles estão entre as 150 melhores empresas, e numa classificação até o 10º lugar, né, que ganha a premiação, e os demais não é informado, mas ela está entre as 35 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, parabéns, Moinho Globo, parabéns, família Venturelli, por mais essa conquista, por esse empreendimento, por fazer tão bem, né, e levar o nome de Sertanópolis adiante. Não apenas família Venturelli, mas outras empresas, outros empresários do município, né, que geram emprego e que constroem realmente o futuro, né, da nossa nação. Parabenizar as entidades também pelo trabalho, pequenas empresas que estão trabalhando, estão gerando emprego, está ajudando o município nas suas finalidades. E o nosso papel, né, como legislativo e também o executivo, é dar todo o apoio, né, facilitar o trabalho dessas empresas, criação de leis, né, que realmente venham incentivar, que venham apoiar e não criar tantas dificuldades como às vezes a gente percebe, né, dificultando o trabalho de entidades, dificultando o trabalho de outros, né, que realmente estão na linha de frente, estão atendendo, fazendo um atendimento e também gerando emprego. Então, parabéns, mais uma vez, Moinho Globo. Meu pronunciamento em relação à construção da Câmara. Desde o início, né, eu me pronunciei favorável, sempre me pronunciei em programas da Rádio Sertão, né, eu sempre me pronunciei favorável. Por quê? Porque eu entendo que nós precisamos de espaço, nós precisamos de ter a nossa casa, o nosso local de trabalho e o nosso local o mais organizado possível. Eu sei que críticas existem, muitas vezes críticas infundadas. Senhor presidente, eu me lembro quando nós demos início à construção, à aquisição de terreno e construção da Igreja Batista Filadélfia. Eu gostaria de usar esse exemplo. Então, as críticas que se levantam, né? Mas para quê? Para que um espaço desse? Eu me lembro que na época, quando nós estávamos iniciando a nossa obra, um empresário, um cidadão sertanopulense estava construindo uma casa, né, uma residência, e essa residência tinha em torno de 800, 900 metros quadrados. Então, a iniciativa privada, um cidadão, né, pode construir um empreendimento desse, uma casa desse, para 2, 3 pessoas, mas uma igreja não pode construir um espaço decente, um espaço amplo, um espaço onde venha atender a comunidade.
né, esse prédio, né, realmente é para atender a comunidade, não apenas no nosso trabalho, não apenas o auditório, o que a gente pensa não é apenas o auditório, as pessoas que estão presentes, mas esse espaço que o vereador precisa, a sua sala própria. É falado, né, que, mas nem todos os vereadores, né, precisam desse espaço, o espaço pode ser compartilhado. Eu preciso e eu gostaria de ter o meu espaço, de ter a minha sala, de eu poder me organizar, de eu poder realizar o meu trabalho. Muitas vezes eu estive aqui nessa casa, né, e tive que trabalhar nessa mesa aí, Leila, né, e um notebook emprestado aí para poder trabalhar, porque as salas estavam sendo ocupadas e não tinha onde fazer. Né? Quantas vezes para atender um cidadão, um munícipe, nós não temos, às vezes, uma sala para poder atender essa pessoa. E também é bom lembrar que o município, ele também precisa desse espaço. Sim ou não? Se nós tivermos o nosso espaço, se nós tivermos a nossa casa, se a Câmara for construída, né, esse espaço aqui vai ficar para quem? Para quem precisa. O município precisa, o executivo precisa, e nós sabemos quantos aluguéis estão sendo pagos, né, quantos departamentos estão aí fora, ocupando um espaço, tendo que pagar aluguel, e toda a estrutura tem que ir para lá, né? Aqui, se nós ficarmos aqui, nós vamos ter o cafezinho da prefeitura, vamos ter isso aí, mas e aqueles que estão fora? Não tem que contratar toda essa estrutura, não tem que ter funcionário, não tem que ter cozinha, não tem que ter toda essa estrutura para atender? Então, esse espaço aqui, com certeza, será muito útil para o executivo, será muito útil para o município, ele vai ser usado e, com certeza, a ampliação que o prefeito também pretende é necessário, né? Necessário para o próprio executivo, para a própria sede da prefeitura municipal. Então, eu sou favorável, porque é o atendimento, é o trabalho dos vereadores que vai melhorar, o atendimento à população, tudo isso vai melhorar. E se tem espaço e tem onde eu trabalhar, com certeza, o vereador, e se for exigido mais, se tem esse espaço e for exigido mais, por que não o vereador gastar mais tempo, dedicar mais tempo para essa missão, que é muito importante, é tão necessária e que precisa ser feito e precisa ser feita com afinco. Nós precisamos de estrutura, não apenas física, mas até de uma assessoria jurídica que o presidente tem, mas nós, vereadores, não temos. Né? Isso que a vereadora Soraya apontou, um problema, né, na lei. Né? Se nós tivéssemos o nosso jurídico, se nós tivéssemos mais pessoas, se nós tivéssemos a estrutura física para se trabalhar, daqui a uns dias o concurso vai ser realizado, novos profissionais serão contratados e onde essas pessoas irão trabalhar? E é uma obrigação, né, uma necessidade que está sendo exigida de nós, da Câmara dos Vereadores. Então, o meu voto, desde o início, foi favorável. Né? Sou administração, sou Tide Balzanello, sei que é um baita de um administrador, e eu sei que ele tem condição de captar recurso, muito mais recurso, para ser investido dentro das áreas necessárias. Então, esse é um dinheiro da Câmara, é um dinheiro para ser aplicado dentro do Legislativo, assim como existe verbas destinadas à saúde, à educação e outros setores, e eles têm que ser usados dentro daquilo lá. Então, esse recurso é para nós construirmos a nossa sede, de nós termos a nossa casa, assim como o Executivo tem e assim como o Judiciário tem. Né? E um baita de um prédio, um baita de um investimento, e parabéns, né, porque existe isso e nós também precisamos do nosso espaço. Então, são essas as minhas palavras, as minhas justificativas de por que votei, né, desde o início, quando foi votado o fundo, votei favorável e agora mantendo essa posição. São essas minhas palavras. Uma boa noite a todos, obrigado pela oportunidade e até segunda-feira próxima, se Deus assim o permitir. Obrigado, vereador pastor Antônio Roberto Marques de Souza. Concedo agora a palavra ao vereador Dr. Wagner da Silva. Obrigado, presidente.
Serei breves, né, nas minhas considerações. Semana passada, né, foi anunciado pelo prefeito, né, em exercício, foi amplamente divulgado nas redes sociais, a liberação pelo governo do estado de R$250 mil para o plano viário, né, do município. Esse é um problema já crônico, né, assim como é esse problema também ali da Rua Minas Gerais, que eu acredito que com esse recurso, efetivamente esse plano viário vai sair do papel, né? Haja vista que não é novidade, né, para ninguém, que nosso centro hoje está complicado de andar, de parar de carro, né? E também para acabar com esse problema, porque a gente pega aqui a Senador Souza Naves, pega ali do escritório onde eu trabalho, até no posto Globo é um sentido, depois já começa outro, aí depois já começa outro, né? Eu particularmente nunca vi isso, mas enfim, né? Então eu acredito que com essa verba aí vindo do governo do estado, esse plano viário ele vai ser colocado na prática, né? E até aproveito, né, para chamar a atenção de um problema que já tinha constatado, né, e algumas pessoas vieram me chamar a atenção, né? Então eu gostaria de aproveitar e deixar registrado para que o executivo, né, oxalá Polícia Militar, que haja primeiramente um serviço assim de conscientização, de informativo. No final da rua Senador Souza Naves, pelo fato de haver ali muita aglomeração, né, de caminhões, os motoristas estão parando nos dois sentidos da pista. E, né, se for verificar, vários caminhões Scanias estão na contramão. E me chamou a atenção esses dias que eu passando por ali, né, um caminhão parou no meio da pista, já, né, com um espaço limitado, né, eu dei uma buzina, o cara me fez um sinal que eu não vou reproduzir aqui, né. Então eu acho isso absolutamente, né, errado, né. Obviamente, né, senão daqui a pouco vai começar, o vereador é contra a empresa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né. Só estou chamando a atenção para esse problema que já foi constatado, né, por mim e pelas pessoas, né, que vieram, né, me falar, né, porque eu tenho certeza que se eu parar numa rua que não pode parar ou atravessar o sinal vermelho, eu vou ser multado, obviamente, né. Então, para que existe então a rua e com esse problema, né, só chama atenção. E também, né, reforçando, né, que foi falado aqui o requerimento do Guilherme, falado pelo Catu, esse problema que tem ali na Rua Minas Gerais, né? E é interessante, presidente e vereadores, constatar que justamente, eu acho que o local crônico, né, fica justamente num departamento municipal, né? Um departamento no qual, né, eu tive a felicidade, né, de estar nominando, né, do Departamento de Educação Mário Zanetta, né? Finado, né, saudoso Mário Zanetta, e é um departamento municipal, né? Eu lembro que uma vez eu tive ali conversando com a Karina, né, algum projeto, alguma informação, eu simplesmente não consegui ficar conversando com ela ali na frente, dada a esse problema, né? Outro dia, eu no Banco, né, do Brasil e tal, uma pessoa veio me informar, né, relatando justamente o que o Guilherme falou. Ela não pode mais receber visitas no final de semana em casa por conta desse problema, né? Então, coincidentemente, né, desculpa, Guilherme, eu vi aqui, o Guilherme é o presidente, né, da Comissão de Finanças dessa casa, chegou até para ele aqui, né, pedir licença para dar uma olhada, abrindo a licitação para a compra de 2 motos da autarquia SAAI. Não que não seja necessário, pelo contrário. A gente sabe que os veículos estão aí para ser usados, né? Existem funcionários competentíssimos, né, exercendo ali seu trabalho, mas é tudo aquilo que a gente fala, são a questão das prioridades. Na semana passada, né, estivemos, né, visitando algumas escolas, daremos ainda prosseguimento nessas visitas, né? Não tiramos fotos, porque eu acho que o vereador ele não precisa estar registrando o que ele faz, porque a população já nos colocou aqui para estar trabalhando, não é para estar se mostrando em fotos, né? E nós constatamos essa questão, justamente dessa questão das prioridades, né? A gente sabe que existe
as verbas públicas estão sendo empregadas, Sertanópolis está bem, né? Mas existe muito essa questão da prioridade, né? Então, gostaria de deixar, né, registrado isso, presidente, e informar, né, que estamos atentos com relação a tudo isso, né, com relação a essas demandas, né, e que esse recurso público seja devidamente empregado para o bem de um todo, né, de um coletivo, né. No mais, uma boa noite a todos e que Deus os abençoe no restante dessa semana. Obrigado, vereador Dr. Wagner da Silva. Peço a permissão para eu fazer uso do meu tempo. Peço desculpa, vereadora Soraya, se eu me manifestei errado na sessão passada. E tentando explicar para aqueles que te cobraram, de repente eu me interpretei de forma errônea. Mas eu quero dizer que eu quis dizer é o seguinte: o projeto que você falou, em 2.400 e pouco, é um projeto que fala que é o valor máximo a ser gasto para a construção da Câmara. Porém, com excesso, eu disse, inclusive na sessão passada, só o Catuaba que não chegou a ver o orçamento, o cronograma da obra. Inclusive na plateia, eu tenho aqui o Ricardo, tenho o Claudemir, que viu os projetos, onde que fala o orçamento da obra, que é 1.755.016. Nenhum momento é inferior a isso. Com relação ao mau cheiro, a casinha, esse mau cheiro não começou agora. Essa Câmara já devolveu no mandato passado, que já tinha esse mau cheiro, 2.800.000 para esse prefeito. Os problemas das casinhas foram feitos lá em 89 e 90. As casinhas já estavam caindo, já estavam em má condição, e a Câmara devolveu 2.800.000 no final do mandato passado. Falta de emprego, o Parque Industrial estava lá largado desde o mandato passado, que aquilo lá foi feito em 2007. O atual prefeito, embora a lei não permitisse, porque estava ocorrendo um processo judiciário, também não foi feito nada. Agora está se manifestando a favor de fazer. Se eu tivesse no lugar do prefeito, eu também queria estar fazendo aqui a extensão da casa dele, para continuar fazendo os vereadores como empregado, igual todos os outros prefeitos fez. Porém, o pastor Antônio mencionou bem. O tanto que se gasta hoje, por exemplo, com um aluguel. E a Câmara saindo daqui, o tanto que vai fazer de economia. Então, acho que nós, vereadores, nós não podemos, mais uma vez, nunca o município teve tão bem igual está agora. Nós estamos com reforma no hospital, nós estamos com as escolas todas reformadas, sabemos sim que precisa de esgoto, sabemos sim que precisa fazer essas casas, e se ele tiver boa vontade para fazer, nós temos certeza que recurso para fazer o parque industrial, para fazer a habitação, essa casa vai praticamente devolver, que não é dinheiro nosso, não é dinheiro do município. Mas a gente não pode cuspir no prato que comeu, desculpa a expressão. Nós não podemos chutar a marmita que a gente come e achar que aqui o prefeito tem que continuar mandando. É até por isso que às vezes estou saindo da política, porque eu não aceito ficar refém, comendo na mão do prefeito e ouvindo recado de prefeito, não. A casa tem que ter a tua soberania, assim como o Poder Judiciário tem a deles. Lá atrás foi desapropriado uma praça, que era a Praça Brasil, foi dado 5.400 metros para o Poder Judiciário. Não vi ninguém se manifestando o contrário. Agora, contra os vereadores é fácil, principalmente quando se quer fazer palanque político. Que me perdoe todos. Não estou falando daqui da Câmara, estou falando no geral. Na rede social por aí estão fazendo um palanque tremendo. Agora todo mundo está preocupado como se os problemas que tem na cidade fossem problema da Câmara. Convido a todos a conferir o quanto que o prefeito tem no caixa dele. Aqui já foi falado em 3 milhões, já foi falado em 4 milhões, já foi falado em 7 milhões. Agora, porque a Câmara tem esse recurso, tem esse fundo que foi criado em 2013, a Câmara é culpada pelo mau cheiro da rua Minas Gerais? Sinto muito, não foi. Não é? A Câmara não é culpada por hoje não ter as casinhas lá embaixo. O papel nosso de vereadores a gente tem feito sempre, que é cobrar, indicar. Eu, particularmente, provo através das diárias, das idas. Vários vereadores foram comigo no Fundas, eu fui lá no mínimo umas 10 vezes. Brasília nós já fomos várias vezes cobrar rede de esgoto, cobrar habitação. Entendeu? E nem sempre precisei ficar no microfone aqui falando, mas várias vezes nós fomos atrás, que é o papel da gente e foi feito. Agora, se eu tivesse no lugar do prefeito, eu também queria fazer a extensão daqui da casa dele, para continuar o pessoal saindo por esse corredor com cartinha combinada. Falo isso porque eu fui funcionário durante 30 anos e acompanhei isso diariamente. E essa Câmara, todos aqui,
Graças a Deus, nessa legislatura não está tendo, e espero, estou saindo, não sou mais candidato a vereador, então fica à vontade para falar. E espero que aqueles que vão entrar na Casa Nova, que vai entrar com Casa Nova sim, mesmo porque hoje foi votado por unanimidade. Um dos projetos que foi votado aqui foi o projeto para abrir abertura de crédito para a construção da Câmara. Então foi votado hoje. Então, espero que na Casa Nova estejam as pessoas de fato comprometidas que façam os trabalhos em prol do município. Era o que eu tinha para hoje. Agradeço a presença de todos. Informo que as explicações pessoais na próxima sessão ficou a cargo da vereadora Ana Ruth Seco Matesco. A Bíblia Sagrada na próxima sessão ficou a cargo da vereadora Ana Ruth Seco Matesco. Obrigado.